após a discussão sobre resistência, o comentário é sobre a lei de Ohm. Vamos caminhar na discussão. E agora você tem a relação matemática que representa a relação entre esses três conceitos. A resistência elétrica, ela é medida em unidades chamada ohms, em homenagem ao físico Greg Simon Ohm. A relação entre essa tensão, então, fica expressa dessa seguinte maneira: corrente elétrica, que geralmente é utilizada como sendo a letra I, vai ser igual a voltagem ou tensão elétrica, que a gente simboliza pela letra U, dividido pela resistência, simbolizado pela letra R, ok? Então tá aí a relação entre os três conceitos ditos no slide anterior. Tranquilo? Então, caminhando. Para um determinado circuito, a resistência ela é constante. A corrente e a tensão elétrica elas serão proporcionais. Bom, o que isso quer dizer? Que 2 vezes a corrente elétrica flui através de um circuito para o dobro da tensão. Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica, ok? Se a resistência for duplicada para um circuito, a corrente será a metade do que seria, de uma outra forma. A relação entre as unidades de medida, ela fica da seguinte maneira: 1 ampere, ou seja, medida de corrente elétrica, uma corrente elétrica de 1 ampere, ela é igual a 1 volt dividido por 1 ohm, ok? Então perceba que essa relação, ela é a mesma relação que foi mostrada no segundo slide, só que agora o I de corrente elétrica está em evidência. O volt, que é a medida da tensão elétrica, e aqui embaixo o ohm, que é a medida da resistência elétrica, I igual a U dividido por R, e essas são as unidades de medida. Uma diferença de potencial de 1 volt, impresso em um circuito que tenha uma resistência de 1 ohm, produzirá uma corrente de 1 ampere. Se a voltagem for de 12 volts, for impressa no mesmo circuito, a corrente será de 12 ampere. Então, dizendo aqui na dica no cantinho, usando I para corrente, V para voltagem e R para resistência, a lei de Ohm diz que corrente igual a DDP dividido por resistência. A resistência de um fio condutor pode ser inferior a 1 ohm quando uma lâmpada incandescente tem uma resistência de 100 ohms, ok? Então perceba aí a diferença entre resistência em um fio condutor que tem uma resistência elétrica bem pequenininha, enquanto essa lâmpada pode ter cerca de 100 ohms de resistência. Outro detalhe, essas lâmpadas incandescentes elas já não são fabricadas mais para a instalação em residências. Uma torneira elétrica ou de ferro tem uma resistência de 15 a 20 ohms. A baixa resistência permite uma corrente elétrica muito intensa, muito grande, e isso produz um calor considerável. Aqui na imagem, a gente tem o exemplo de alguns resistores. Os atuais dispositivos elétricos internos são regulados por elementos de um circuito chamado resistores. As listras nesses resistores são codificadas por cores e indica a resistência em ohms. Então perceba que esses resistores eles têm faixas amarela, cinza, vermelha, azul, verde, ok? Cada uma dessas faixas elas indicam um percentual de resistência que esse dispositivo vai ter. E a corrente elétrica, quando percorre esse circuito, ela vai encontrar uma certa resistência nesses resistores, ok? Que é indicado por suas listras. Ler as resistências pelo código de cores pode ser uma atividade bem trabalhosa, mas é bem legal de fazer se você tiver a tabela de cores que é representativo para cada uma dessas cores.
Agora uma questão para você pensar: quanta corrente é puxada por uma lâmpada que tem uma resistência de 100 ohms, quando uma voltagem de 50 volts é impressa através dela? Então perceba, você tem os dados de resistência e de voltagem e quer saber a corrente. Então, corrente igual voltagem dividido por resistência. 50 dividido por 100, corta 0 com 0, 5 dividido por 10, meio. Qual que é a unidade de corrente elétrica? Ampere, ok? Então, meio ampere. Para finalizar a discussão aqui, o que diz a lei de Ohm? Bem fácil se você se lembrar do começo do vídeo. Deixa aí sua resposta, agradeço a sua paciência, até o próximo vídeo.